Opa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. 1h37, domingão, vídeo sobre São Paulo 2, Corinthians 0. Primeiramente, eu não fiz esse vídeo no pós-jogo entre São Paulo e Corinthians, porque eu já imaginava a derrota do Corinthians assim, todo mundo sabia que eu sou corintiano, eu falo o futebol da forma mais clara e límpida possível, porém sim, sou corintiano. Já imaginava que o Corinthians fosse perder o jogo, pelo retrospecto atual do Corinthians no Morumbi e por eu ver o São Paulo, mesmo tendo menos tempo de trabalho com o Crespo, uma equipe mais preparada do que o Corinthians, né? Como eu disse, mesmo o Corinthians tendo muito mais tempo de trabalho com o Dorival Júnior, e eu não tava, não é que eu tava nem nervoso, eu só não tava na vibe de fazer o vídeo ontem à noite no pós-jogo, então esse vídeo vai sair nessa tarde de domingo sobre a partida entre São Paulo 2 e Corinthians 0, beleza? Vai ser um vídeo que eu não vou me alongar muito, porque não tem como se alongar muito. Fiz um vídeo no intervalo lá no TikTok, e nesse vídeo fica claro que eu falo um ponto que o Corinthians estava tendo muitas dificuldades no primeiro tempo. Qual que era esse ponto que o Corinthians estava tendo muitas dificuldades no primeiro tempo? A questão da marcação. No meio campo, o Corinthians sempre deixava um buraco, e isso eu acho que tem muito a ver, por quê? Você só vai com o Martinez de volante de marcação. O Bidon não é esse volante de marcação. O Bidon é aquele segundo volante que vai sim interceptar algumas bolas, mas é o jogador que está à frente do primeiro volante, tal qual o Carrilho, que cai muito pela ponta. Então no meio-campo você só ficou com o Martinez de volante. Eu acho que ter um outro volante seria importante para o Corinthians desde o começo no jogo de ontem, que no caso seria o Ranielli. Importante falar também que entre Ranielli e Martinez, eu prefiro por muito o Ranielli do que o Martinez. Eu não gosto do jogador Martinez, acho ele um jogador muito aquém de todo o resto do elenco em muitos dos jogos. Outro jogador que é muito aquém e ontem provou ainda mais isso foi Félix Torres. Uma partida muito ruim das duas laterais. A lateral direita com o Félix Torres, a lateral esquerda com o Matheus Bidu. Muito tempo no primeiro tempo, você viu o Matheus Bidu subindo muito, isso fazia o Corinthians ter dificuldades atrás, e ofensivamente também o Matheus Bidu não estava ajudando tanto o Corinthians. Já o Félix Torres, ele não subia nada no lado direito, então o lado direito ficava muito só o Carrilho, tendo que ter movimentação de Garro ou de Romero ou de Depay, mas só o Carrilho pelo lado direito é algo que eu falo que falta no Corinthians, que são os pontas. Para algumas ocasiões de jogo é importante você mudar sua formação, é importante você colocar jogadores de novas posições para tentar algo na partida. Porém, o Félix Torres do lado direito, ele só defendia, ele não subia. Aí você pode pensar, tudo certo, porque pelo lado direito, ele vai ajudar o Corinthians, defendendo errado. Muito mal no jogo, errando completamente. Ele já é um jogador que já é inferior, jogando de zagueiro. De lateral direito, não tem a ideia de como melhorar, já que lateral direito é uma formação, é uma posição que você precisa ajudar tanto a atacar ou defender. Na minha visão tem que atacar e defender, mas dependendo da visão do técnico, você vai atacar mais do que defender ou defender mais do que atacar. Mas para isso, para ser lateral, você precisa de aceleração e uma noção de jogo, de entender antes o que o seu adversário vai fazer para você ganhar a inteligência dele, para assim você ganhar a bola, já que muitas vezes o ponta vai ser mais rápido do que o lateral. Félix Torres muito mal, né? No segundo gol ele vai muito mal, um lançamento, ele tenta tirar a bola de cabeça, a bola passa por ele e chega ao jogador do São Paulo, e aí é importante falar a visão do São Paulo, uma visão que deve ter sido sim entendida pelos seus jogadores, mas também entendida pelo Hernan Crespo, que é, vamos atacar as laterais. No começo o São Paulo atacava mais pelo seu lado direito, já que o Matheus Bidu acabava subindo mais, isso abria um espaço defensivo. Durante o jogo os próprios jogadores do São Paulo foram vendo que o Félix Torres não estava bem no jogo, e mesmo tendo um jogador com características mais defensivas, atacar pelo lado dele também era uma boa para a equipe do São Paulo, e o São Paulo ficava nessa mescla de ataque entre as pontas, muitos cruzamentos que vinham para a área. A zaga do Corinthians também não conseguia tirar. O gol do São Paulo era uma questão de tempo, apesar que antes do gol do São Paulo, a melhor chance do jogo tinha sido do Corinthians com o Romero, numa movimentação de Depay com Garro, e o Depay acha o lançamento pro Romero, o Romero chuta e o Rafael defende. Rafael sai bem do gol, defende com o rosto, mas o Romero naquele momento precisa ter mais calma para finalização. Isso é algo que nós já estamos falando há muito tempo, né, torcedores do Corinthians, que o Romero anda pecando muito na questão finalização, perdendo muitos gols, e o Corinthians tem que saber aproveitar a chance, ainda mais porque o Corinthians é um time que anda criando muito pouco, e ontem foi a prova disso, o Corinthians criou muitas poucas chances. O São Paulo, por sua vez,
Foi uma equipe que soube entender o jogo, teve a leitura de jogo, uma partida muito boa dos defensores do São Paulo, dos zagueiros, os pontas do São Paulo muito bem, o Wendel muito bem no jogo, entendendo as fragilidades do Félix Torres e as fragilidades do lado direito do Corinthians. O meio-campo também foi entendendo, mesmo com a lesão do Oscar, quem entrou foi bem, que no caso foi o Alisson, né? O Alisson entra bem, eu falo, o Alisson é um jogador que eu gosto muito, mas o Marcos Antônio entendendo também que no meio-campo não tinha muito espaço. E a movimentação do Luciano junto com o André Silva, eu vejo os São Paulinos que não gostam do André Silva, eu acho o André Silva um jogador bom, eu gostaria de ter o André Silva no Corinthians, um jogador de movimentação, um jogador que sai da área, tanto que ele acha o passe pro Luciano no primeiro gol. Eu gosto do André Silva, e essa movimentação dos jogadores da frente do São Paulo, tanto André Silva como Luciano, de sair um pouco da frente e voltar para trás, fez com que o meio do Corinthians, que tivesse apenas o Martinez como jogador de marcação, sofresse em alguns pontos. É importante falar que no primeiro gol do Corinthians, do São Paulo, né, Corinthians não fez gol, no primeiro gol do São Paulo, tem uma bola que volta, e aí o São Paulo recupera a bola, e o Carille pode pra bola, acaba não indo, não sei se cansaço, desligado no jogo, então o Corinthians, ele já aparenta estar cansado, mesmo tendo um mês de férias, e o Corinthians já aparenta estar completamente desligado em todos os jogos. O Corinthians perde para o São Paulo, o Corinthians sofre a cada jogo, o Corinthians é uma equipe que anda tendo muitas fragilidades, enquanto isso o São Paulo começa o seu trabalho com o Hernan Crespo, e um trabalho que eu imagino que o torcedor vai gostar, né? Até o momento foi uma derrota para o São Paulo, um empate para o Bragantino, uma vitória com o Corinthians, 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, e o São Paulo indo, caminhando na tabela do Brasileirão. O São Paulo chega à 14ª posição, o Corinthians se mantém em 10º, óbvio, podendo cair, já que Ceará ainda joga hoje. Aliás, Ceará já jogou, né? Perdeu pro Internacional. O Grêmio joga e pode passar o Corinthians. O Corinthians pode terminar essa rodada em 11º. O São Paulo, por sua vez, pode terminar essa rodada. Eu acho que o São Paulo vai terminar essa rodada em 14º. Então o São Paulo termina essa rodada em 14º, o Corinthians pode terminar em 11º, mas é muito duro. No pós-jogo, nem o Martinez nem o Depay voltam pro banco. O Depay falando que ele não ficou no vestiário no pós-jogo, já foi direto, saiu do estádio. Fica um clima muito ruim no Corinthians. É um trabalho com o Dorival Júnior que pra mim não tem evolução nenhuma. É o Corinthians frágil defensivamente, o Corinthians frágil ofensivamente. Entenda, frágil defensivamente muitas vezes também pode ser por erro dos seus jogadores individuais, sim. Mas a questão da formação ontem, do que o Dorival Júnior quis para o Corinthians, foi algo que eu não entendi em nada, certo? O Corinthians pra mim é uma equipe muito aquém, é uma equipe muito inferior, é uma equipe que todo jogo é sofrível você ver o Corinthians, como é sofrível, aliás, como sofre o Corinthians, né? É sofrível pro torcedor do Corinthians jogar, e o Corinthians é uma equipe que sofre muito em todos os jogos, independente da equipe, vão ter chances, porque eu imagino que eu tenho uma visão assistindo de casa que é muito fácil você entender quais são as limitações do Corinthians, e é muito fácil também você entender quais são os pontos positivos. As limitações são muitas, então é muito fácil entender, os pontos positivos acabam sendo poucos, então também fica muito fácil de entender. É muito ruim essa temporada do Corinthians, a partir do momento que começa o Brasileirão, apesar que eu já falava que no Paulistão o Corinthians é uma equipe que não jogava bem, com o Ramon Dias, mas ganhou o Paulistão no mata-mata, deu uma melhorada. O jogo contra o Palmeiras na ida da final do Paulistão é o melhor jogo do Corinthians no ano. É um jogo onde o Corinthians entende o que precisa ser feito, muito bom. A partir do Brasileirão, muito ruim, eliminação na Sul-Americana, uma eliminação que pra mim, eu não me importo tanto com a Sul-Americana, o que mais pega é a eliminação na pré-Libertadores que o Corinthians teve, na Copa do Brasil enfrenta o Palmeiras, que é uma equipe muito mais preparada pro Corinthians, então é muito difícil a temporada pro Corinthians, é um futebol muito ruim, é um futebol que não agrada, vai ter a volta do Yuri Alberto, mas tem que entender melhor todo esse time. Eu acho que o trabalho do Dorival Júnior é muito complicado, só que é muito difícil falar demite Dorival, porque aí é mais uma multa rescisória, e aí é mais dinheiro pra pagar pra jogador, porque o Vojvoda tá no mercado. O Vojvoda é um técnico que eu acho muito melhor do que o Dorival Júnior, mas demitir técnico, isso pesa na folha de pagamentos no final do ano, pagando pra um técnico que nem é mais a sua equipe, né? Então é muito complicado. O São Paulo vence o Corinthians por 2-0, vitória do Tricolor Paulista, num jogo onde o São Paulo foi melhor, entendeu as dificuldades do Corinthians, entendeu as fragilidades da equipe e soube aproveitar disso de forma brilhante, certo? Esse foi o vídeo, tá assistindo pelo YouTube, não esqueça, deixe o joinha e o comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. No TikTok nós temos vídeos diferentes e tudo o que eu falei sobre compartilhar, curtir, também é muito importante na outra plataforma. Todas as redes sociais estão aqui na descrição. É isso, muito obrigado, um abraço, uma boa noite, um bom dia, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo e valeu!